Assim como o sorriso de nossa mãe, quando éramos pequenas, era sempre dolorosamente o primeiro, o único e felizmente o sorriso, isto é arte. Chamadas Clarices partem, vão encontrar a coisa que fica quase sem estar no espaço sem janela, que erra quase sem rosto no espaço sem olhar. Dão-lhe todos os nomes que a fazem tremer fora do espaço sem presença. Fazem-na voltar a si mesma, e ela se reúne em si, se despetala, se autoflagela em torno de seu próprio coração. Cora, produz rapidamente um primeiro rosto, e vem a ser Rosa. Os nomes são mãos que ela coloca no espaço com uma ternura tão intensa que no final um rosto sorri, e ela pega em suas mãos teu rosto, ton visage, e o leva aos lábios, e a taça ela bebe sorrindo. Ela bebe o sorriso. Então ela nos dá a ver o rosto. Tocar o coração das rosas, essa é a maneira de trabalhar da mulher. Tocar o coração vivo das coisas, ser tocada e viver no mais perto ir por terna atenção à região do toque, deixar-se levar lentamente pela força de atração de uma rosa, atraída até o coração da região das rosas, permanecer por muito tempo no espaço do perfume. Aprender a deixar-se oferecer pelas coisas o que elas são na parte mais viva de si mesmas. Esquecemos que o mundo está aqui antes de nós. Esquecemos como as coisas nos precederam, como as montanhas cresceram antes dos nossos olhos, como as plantas se chamam antes de pensarmos em chamá-las e reconhecê-las. Esquecemos que são as plantas que nos chamam. Quando pensamos em chamá-las, que vêm ao encontro de nossos corpos em eclosão se voltam para nosso desejo crescente, se entregam para serem encontradas no movimento secreto de todo o seu ser, fora da nossa negligência. Elas se oferecem como um raio para serem olhadas. Nós passamos ao largo delas os dias, todos os dias, como se nada estivesse acontecendo ao nosso lado. Às vezes, em meu escritório, muito perto de mim, passa uma rosa a 1 metro do meu rosto, mas eu passo tão longe dela, as janelas são forradas por dentro. Não a sinto, ela passa no ritmo de uma rosa. Não a percebo em seu tempo. Não consigo. Às vezes, chego um pouco tarde demais e choro. Passamos pela vida sem vivê-la. Vivemos muito tempo com ela, sem vê-la. Um ser a quem Clarice vinha sorrindo havia 15 anos, para quem ela era toda sorrisos, nunca chegou a ver seus dentes. Mas isso talvez seja outra história. Para ter começado a ver um rosto, para ter se encontrado, para ter recebido alguns dos inúmeros rostos que brilham sob os traços de um rosto vivo, não é necessário olhar apaixonadamente na direção do inumerável rosto e renovar todos os dias durante anos a luz dos olhares para começar a ter visto, mas esquecemos de começar a ver. Somos incrivelmente distraídos. Onde estão então nossas vidas vividas? Para que uma rosa venha até nós, será que ela teria que nos saltar aos olhos? Temos que cavar muito tempo em silêncio até o fundo. Um espaço deve ser aberto no tempo para o instante de uma rosa, para fabricar um único olhar, suficientemente inumerável para envolver e cobrir o espaço desdobrado pelo desabrochar das 100 rosas prometidas em um único ser rosa. Mas uma hora eu soube como olhar o rosto que eu vinha contemplando havia anos e de repente eu o vi pela primeira vez. Deixei-o finalmente mostrar seu rosto mais perfeito, e era uma nova vez. E finalmente me deixei surpreender.
Naquele momento eu não tinha fome nem sede, tinha apenas paz. Tinha me tornado tão leve que quase fui esquecida, e de repente me encontrei lá, em seu espaço. Eu estava em sua abordagem, eu estava me aproximando e o rosto se precipitou. Ver a alma de um rosto torna-se possível sempre que conseguimos amar além do desejo, do outro lado do amor. Isso raramente nos acontece. Na nossa época, temos muito frio e muita sede. Somos pesados e inquietos. Esperamos. Queremos tê-lo esperado. Não sabemos como esperar pelo outro. Nossa espera ataca. Somos apressados, pressionamos e as coisas fogem. Mulheres têm a força de deixar as janelas abertas sem espiar. Acontece então que entra um jardim. Apenas o inesperado acontece. Ao ver tudo que entra pela janela escura, a quantidade maravilhosa de coisas de todos os tipos, de todas as espécies humanas, vegetais e animais, de todos os sexos, de todas as culturas, sente-se com que força amorosa ela se mantém aberta, com que alegria assustada para se deixar abordar pelo súbito. Só então a beleza pode chegar, através desta janela de audácia. As coisas bonitas só vêm de surpresa, para nos agradar, duas vezes mais belas ao nos surpreender, por estarem surpresas. Quando não há ninguém para lhes tomar, parece-nos que quando elas se precipitam para nós, que são golpes de Deus, mas quando elas entram, vemos em seu sorriso que elas são golpes de Clarice. Aqui faz uma pausa, né? Vou continuar. Para mim, essa parte tá num formato diferente, itálico, né? Continuo? Tá. Ler mulher? Ouçam. Clarice Lispector. Clarice chega primeiro assim, saltando sobre nós, na nossa frente. Flecha, mosca, pantera e se coloca. A cor de seu nome em movimento é obviamente Lispectoranja, uma laranja ligeiramente púrpura com pele de tangerina. Mas se tomarmos seu nome em nossas mãos delicadas e o desdobrarmos seguindo as indicações dos gomos, de acordo com a sua natureza íntima, há dezenas de pequenos cristais eflorescentes que se refletem em todas as línguas por onde as mulheres passam. Clarice Lispector, Clar, Ricelis, Celis, Lisp, fechar. Clarisp, Clarilisp, Clar, Spec, Tor, Lis, Icelis, Isp, Larice, Receptor, Clarispector, Claror, Listor, risos, clarisos, respeito, respect, clarispect, ice, clarice, o clarice você é você mesma, o clarice você é você mesmas as vozes da luz, a íris, o olhar, o relâmpago, o clarão laranja ao redor de nossa janela. Muito diferente isso aqui, né? A luz de uma maçã. Ela era uma mulher quase inacreditável, ou melhor, uma escrita. Einstein dizia que um dia o mundo dificilmente acreditaria que um homem como Gandhi tivesse jamais existido em carne e osso sobre a Terra. Clarice Lispector, temos dificuldade, mas também alegria em acreditar que ela tenha podido existir tão perto de nós, ainda ontem e tão à nossa frente. Kafka também é inalcançável, exceto por ela. Se Kafka fosse mulher, se Hilke fosse uma brasileira judia nascida na Ucrânia, se Rimbaud tivesse sido mãe, se ele tivesse chegado aos 50,
Se Heidegger tivesse podido deixar de ser alemão, se tivesse escrito o Romance da Terra, por que menciono todos esses nomes? Para tentar delinear o contorno. É por aqui que Clarice escreve. Lá se desenvolve onde respiram as obras mais exigentes, mas onde o filósofo perde o fôlego, ela continua. Mais longe ainda, mais longe que todo saber. Depois da compreensão, passo a passo, afundando trêmula na incompreensível espessura palpitante do mundo, o ouvido acuradíssimo, se esforçando para captar até o som das estrelas, o roçar mínimo dos átomos, até o silêncio entre duas batidas do coração. Luz noturna do mundo. Ela não sabe nada, ela não leu os filósofos, e ainda assim juramos ouvi-los murmurar às vezes em suas florestas. Ela descobre tudo. Todos os movimentos paradoxais das paixões humanas, os dolorosos casamentos dos opostos que compõem a vida em si, o medo e a coragem, o medo também é uma coragem, a loucura e a sabedoria, e uma é a outra, como a bela é a fera. Falta e satisfação, a sede e a água, ela nos descobre todos os segredos e nos entrega, uma a uma, as milhares de chaves do mundo. E também esta experiência maior, especialmente nos dias de hoje, de ser pobre devido à pobreza ou à riqueza, onde o pensamento deixa de pensar para se tornar um voo de alegria, é desse lugar que ela nos escreve onde a alegria se torna tão aguda que dói. É aqui que essa mulher nos machuca. E também na rua. Passa um homem bonito, uma velha, uma menininha ruiva, cachorro feio, um carro grande, um cego. E sob o olhar atento de Clarice, cada acontecimento é Claude. O ordinário se abre e mostra seu tesouro, que é precisamente ordinário. E de repente chega como uma rajada de vento, de fogo, uma mordida, a vida. Olhar implacável, voz sentida, escrita que se destina a escavar, desenterrar, desesquecer o quê? A matéria viva, os mistérios inesgotáveis de nosso lar na terra. E como existem os reinos, as espécies e os seres. Tudo que existe deve ser salvo, retirado do esquecimento que nos ocupa o lugar da existência diária. E então, através dessa obra, tudo volta, tudo nos é devolvido, igualmente, do mais esplêndido ao mais banal, tudo igualmente, tudo que tem direito a ser nomeado, pois o é. Cadeira, estrela, rosa, tartaruga, ovo, garotinho. Maternalmente, ela se preocupa com todos os tipos de crianças. Como todas as grandes obras, esta é um aprendizado, um espanto humilde e incessante, e ao mesmo tempo uma lição para o leitor. Reeducação da alma. O trabalho nos coloca de volta na escola do mundo. A obra em si, a escola e a aluna. Porque quem escreve não sabe. Isso não impede que a escrita, sem saber, opere a verdade. Como às vezes lançamos luz, tateando no escuro e encontrando o corpo inesperado. Escrever. Tocar o mistério, delicadamente, com as pontas das palavras, tentando não esmagá-lo, a fim de desmentir. Mas não há com o que se preocupar. Ela também escreve histórias. Uma jovem rica conhece o mendigo, e em 6 páginas será o Evangelho, ou certamente a Gênesis. Não, não exagero muito. Uma mulher e uma barata. Estas são as protagonistas do drama do reconhecimento que se chama A Paixão segundo GH. Conhecemos, será? Será que a gente conhece? Devo lhes contar? Ela, uma mulher designada pelas iniciais GH ou a escrita, ou seja, a paixão, ela vem do quarto da empregada, de uma parede branca na qual está desenhada a silhueta de uma mulher.
e ela segue, página a página, em um ritmo constante e uniforme, até a revelação final. Cada página tem a plenitude de um livro. Cada capítulo é uma terra a explorar, a ser ultrapassada. Cada passo afasta o eu do seu mim. A cada etapa, um muro. Abre-se um erro desvendado. GH encontra uma barata, mas não haverá uma metamorfose monstruosa. Pelo contrário, para GH, o bicho é o representante real de uma espécie que se preservou em sua existência de barata desde os tempos pré-históricos. O pedaço de vida, assustador, repulsível, admirável em sua resistência à morte. A este corpo, o corpo do outro, ao qual ela ousa, deve, não quer infligir a morte, ela exige violentamente o segredo dos vivos, a matéria pré-humana que não morre. O que é a vida, a morte? Se não for uma construção mental humana, uma projeção de si mesmo, a vida pré-humana não conhece a morte. A paixão, segundo GH, é esse atravessamento da carapaça, de todas as carapaças até a matéria, ilimitada, neutra, impessoal. Não, eu não disse nada para vocês. É preciso segui-la palavra por palavra, em sua ascensão para o fundo. Sim, com ela descer também é subir. Talvez seja porque somos todos agora seus filhos? Agora vou descer até as estrelas terrestres, que piscam frágeis no livro A Hora da Estrela. Leio mais algumas? Eu queria, pode. Por mim, pode continuar. Ler mais pelo menos umas duas, três, né? A autora, na verdade. Sempre sonhei com o último texto de um grande escritor. Um texto que seria escrito com as últimas forças, o último suspiro. No último dia antes de sua morte, o autor senta-se na beirada da terra, seus pés são leves no ar infinito e olha para as estrelas. Amanhã o autor será uma estrela entre as estrelas, molécula entre todas as moléculas. O último dia é bonito para aqueles que sabem vivê-lo. É um dos mais belos dias da vida. Nesse dia, eu deveria dizer esses dias, porque o último dia pode ser vários dias. Vê-se o mundo através do olhar dos deuses. Eu finalmente me tornarei parte dos mistérios do mundo. Sentado na beirada da terra, o autor já não é quase ninguém. As frases que chegam ao seu coração e aos seus lábios são entregues a partir do livro. São tão bonitas quanto a obra, mas nunca serão publicadas, e diante da iminência do silêncio estrelado, apressam, reúnem e dizem o essencial. São o sublime adeus à vida. Não luto, mas agradecimento. Como você é bonita, ó vida, dizem elas. Um dia escrevi um livro chamado Limonada, Tudo Era Tão Infinito. Era um livro de meditação sobre uma das últimas frases de Kafka, uma frase que ele escreveu em uma folha de papel pouco antes de sua morte. Naquela época, com a garganta queimada, ele não falava mais em voz alta. Uma frase veio daquela zona tão proferida onde as coisas são tão essenciais, as infinidades, que não podem ser expressas fora ao ar livre porque são frágeis, são tão frágeis, tão belas. Essa frase, a limonade reservoir, gente, essa língua eu não sei. Para mim, este é o poema, o êxtase e o arrependimento. O simples coração da vida, o fim e o fim do fim, e o primeiro reconforto. Os trabalhos finais são curtos e ardentes como fogo que sobe em direção às estrelas. Às vezes eles têm uma linha. São obras escritas com tanta ternura, obras de reconhecimento, pela vida, pela morte.
Pois é também a partir da morte e graças à morte que descobrimos o esplendor da vida. É a partir da morte que lembramos dos tesouros que contém a vida, todos os seus infortúnios e prazeres vivos. Há um texto que é como um salmo discreto, um canto de graça à morte. Esse texto se chama A Hora da Estrela. Clarice Lispector escreveu quando já não era quase ninguém nesta terra. Em seu imenso lugar, a grande noite estava abrindo. Uma estrela, menor que uma aranha, ali passeava. Esta minúscula coisa vista de perto revelou-se uma minúscula criatura humana, pesando talvez 30 quilos. Mas vista a partir da morte ou das estrelas, ela era tão grande como qualquer coisa no mundo e tão importante como qualquer pessoa muito importante ou sem importância em nossa terra. Esta pessoa minúscula, quase imponderável, será chamada de Macabeia. O livro de Macabeia é extremamente fino, parece um caderno minúsculo, é um dos maiores livros do mundo. Este livro foi escrito por uma mão cansada e apaixonada. Clarice já havia, de certa forma, deixado de ser autora para ser escritora. É o último texto, aquele que vem depois. Depois de cada livro, depois do eu, depois do self. Pertence à eternidade, aquele tempo de antes, depois de mim, que nada pode interromper. A essa época, a essa vida secreta e infinita da qual somos fragmentos. A Hora da Estrela conta a história de um pequeno fragmento da vida humana e o faz fielmente, minusculamente, fragmentariamente. Macabeia não é apenas um personagem de ficção. Ela é um grão de poeira que entrou no olho da autora e causou um dilúvio de lágrimas. Este livro é a enchente de lágrimas causadas por Macabeia. É também uma enchente de imensas e humildes perguntas que não exigem respostas. Elas exigem vida. Este livro pergunta: o que é um autor? Quem poderia ser digno de ser o autor de Macabeia? Este livro nos sussurra: os seres que vivem em uma obra não têm direito ao autor de que necessitam? Macabeia precisa de um autor muito especial. É por amor a Macabeia que Clarice Lispector criará a autora necessária. A Hora da Estrela, a última obra de Clarice Lispector, é um grande livrinho que ama e não sabe nada, nem mesmo seu nome, nem mesmo seu título. A Hora da Estrela é tão analfabeta que não sabe seu nome? Não existe título propriamente, hesita entre muitos títulos. Tem por título a hesitação entre um número infinito de títulos. É um livro que poderia ser chamado dependendo da hora do dia. A culpa é minha, ou a hora da estrela, ou ela que se arranje, ou o direito ao grito. Clarice Lispector. Quanto ao futuro, ou lamento de um blues, ou ela não sabe gritar, ou uma sensação de perda, ou assovio no vento escuro, ou não posso fazer nada, ou registro dos fatos antecedentes, ou a história lacrimogênea do cordel, ou a saída discreta pelas portas dos fundos. Aqui está o parte do livro da Hora da Estrela, né? Que tem esses títulos. A culpa é minha, ou é a hora da estrela, ou ela que se arranje, ou o direito ao grito. Quanto ao futuro, lamento de um blue, ela não sabe gritar. É o original, é tudo isso que eu li, né? Mas a página do original. E que poderia se chamar Clarice Lispector, ou mais precisamente, assinado Clarice Lispector. A assinatura Clarice Lispector está entre os títulos possíveis de A Hora da Estrela. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu vi ela lá, mas eu não sabia que era esse o intuito.
Figura de imitação, facsímile da assinatura original. O corpo reproduzido, do nome próprio da autora. Se Clarice Lispector for a autora, é possivelmente um título desse livro, um de seus possíveis nomes próprios. Se pudermos afirmar que a fotografia da assinatura de Clarice Lispector ainda pode ser considerada seu nome próprio, a menos que, no decorrer da hesitação, o nome de Clarice Lispector tenha assumido o valor de outros títulos propostos. Ou ainda, se a Hora da Estrela viesse a se chamar Clarice Lispector, então poderíamos pensar que o livro que se segue é uma biografia de Clarice Lispector. Seria sua história um autorretrato distante, mais distante da modelo do que o autorretrato habitual, ou que vem marcar o compasso de todos esses títulos, sendo também um dos títulos. Portanto, aqui está um livro que, de maneiras diversas, poderia ostentar uma riqueza excepcional de títulos. Mas essa riqueza custa caro. Tantos títulos é excessivo. Se um pode substituir o outro, cada um cancela e é cancelado. E isso convém aos personagens desta história. Personagens que terão muita dificuldade de se fazer um nome, de se elevar até o registro de um nome. Não que a pessoa por quem esta história se apaixona seja um mero espécime de uma série uniforme, mas é que ela, será uma mulher, só existe abaixo do nível de nomeação, do registro do reconhecimento, ao qual não sabe como reclamar. Ela não está à altura. Se chamar já é muita honra para ela. Tomar-se por alguma coisa. E até alguém? Desde o título, a hora da estrela, já é modesta, apagada, uma espécie de tanto faz. Mas então, um título? Como se escolhe um título? No mundo onde a sombra humilde do personagem cresce o melhor que pode, a escolha é um privilégio reservado para os ricos. Ter que escolher é uma violência, um martírio para a criatura que nunca teve nada e que, portanto, não quer nada e quer tudo. Para quem escolher um doce é a perda de todos os doces não escolhidos. Quem não sabe como escolher, porque saber escolher é uma ciência de pessoas ricas e livres. Por isso, ela hesita e espera. Não escolhe. Vocês escolhem por ela e salvem-na da liberdade impossível, que de repente a escraviza e arrisca esmagá-la. Eu acho que seria bom fazer uma pausa na 58. O que que vocês Tem acham? um espaço. Você não quer ler até esse espaço? Ah, tá. Posso ler. Acabei de ver. É porque não tinha chegado. Vou ler até lá. Porque, para ser macabeia, vale um título a outro. Uma criatura vale por outra. Outra? O outro. Ah, o outro. Aqui está o nome do mistério. Esse é o teu nome, o desejado para quem Clarice Lispector escreveu todos os seus livros. O outro para amar. O outro que põe à prova o amor. Como amar o outro, o estranho, o desconhecido, o aquele em nada eu? O criminoso, o burguês, o rato, a barata? Como pode uma mulher amar um homem? Ou outra mulher? A hora da estrela vibra inteira com estes mistérios. O que se segue é uma modesta meditação sobre este livro que saiu dos livros para entrar em nossos corações, titubeando como uma criança. Agora vou mudar de tom para falar um pouco mais friamente sobre esta centelha divina, HC. Ai, chegou no espaço. Uma pausa. HC? Será que é a hora de Clarice? Foi o que me veio, não faço ideia se é isso. Hum,
Muito interessante, né? Essa leitura da assinatura dela como um possível título. Eu achando que era pura estética, olha só. Então, eu também achei que era a assinatura dela mesmo, assim. É, Mas tá bem no meio mesmo, né? Tá bem entre os possíveis títulos. é, Aí eu acho que entra é, uma ideia de pensar a questão da autoria, né? De ser autor, acho legal essa discussão. Quando ela fala que é um livro pequeno, mas também muito grande, achei isso bonito. gosto também quando ela fala que é preciso, não com essas palavras, né? Mas o que eu entendi, assim, é ter o cuidado de dar uma autora para Macabeia, né? E não o contrário, assim, Uhum, né? Uma escritora para Macabeia. E a uhum. Macabeia só poderia ser narrada por Clarice, algo nesse sentido, né? Muito bonito isso Muito também. bonito. É. Até grifar. Ainda não cheguei na. Eu tô lendo a biografia dela, né? Da Teresa Monteiro. Ainda não cheguei na parte assim que fala, né? Dos escritos de quando ela escreveu, né? A Hora da Estrela, assim. Mas fiquei curiosa com essa leitura que a Helene fez. Uhum. Porque aí se produz outro texto, né? Tem Clarice, tem ela, tem a produção que veio daí, então. Um texto que fez surgir outro, né? Nem alguém fala disso também. Mas eu tô procurando o trecho que você falou. Você sabe onde tá, cá? Que ela fala Ah, dessa questão de Macabeia ter uma autora e que tinha que ser a Clarice. então, Eu então. achei esse trecho importante. Aqui. Acho que tá aqui, ó. É, tá no fim, essa página, na página 53. Fala assim, ó, Macabeia não é apenas um personagem de ficção. Ela é um grão de poeira que entrou no olho da autora e causou um dilúvio de lágrimas. Este livro é a enchente de lágrimas causadas por Macabeia. É também uma enchente de imensas e humildes perguntas que não exigem respostas, elas exigem vida. Este livro pergunta: o que é um autor? Quem poderia ser digno de ser o autor de Macabeia? Este livro nos sussurra: os seres que vivem em uma obra não têm direito ao autor de que necessitam? Macabeia precisa de um autor muito especial. É por amor a Macabeia que Clarice Lispector criará a autora necessária. Ai, lindo. Achei lindíssimo. É muita coisa bonita nesse trecho que você elegeu, né? Essa coisa da enchente de imensas e humildes perguntas que não exigem respostas, elas exigem vida. E este livro pergunta: o que é um autor? Eu acho que tem isso, né? Uns estilos de escrita que vão muito por esse caminho.
tanto Clarice, mas é esse próprio livro da Helene Sixu também. Parece que se relaciona de outro modo com a coesão, com a ideia linear de um texto. É outra coisa, né? Água Viva, da Clarice, faz muito isso, é muito uma associação de ideias. E, nossa, se tem uma das coisas que eu acho mais lindas, isso eu acho lindo mesmo, assim, toda vez que aparece pra mim, eu vejo de novo, assim, republico de novo, salvo de novo, porque como é um trecho, isso aparece várias vezes e tem várias páginas que eu sei que se ocuparam de colocar esse trecho, né? Que é daquela entrevista da Clarice, que eu acho que ela fala muito sobre isso. Que ela está contando que um professor, e eu não vou saber a Hum, titularidade, mas o que ela quis dizer é: tem um professor que tem vários títulos, estudos na área, né? Ela quer dizer que é alguém que tem conhecimento de literatura no que diz respeito à formação acadêmica, que leu A Paixão segundo GH e não entendeu nada. uhum, Por outro lado, uma adolescente, eu não vou lembrar exatamente a idade, mas ela fala, leu o meu livro e diz que se conectou profundamente comigo. E aí é onde vem aquela frase famosa dela, né? Que aí tem isso. Muita gente recorta e põe só a frase fora de contexto. Mas aquela frase famosa. Então, suponho que me entender não é uma questão de inteligência, mas sim de sentir, né? Ou toca ou não toca. Eu achei isso tão bonito, porque ela condensou de um jeito muito clariciano, né, poético, a ideia do texto, desse texto que não é um texto, não tá nessa lógica convencional. Não sei que nome dá isso, mas não tá numa lógica como a gente aprende na escola, que seria, tem o nome, tem aquele, o nome da introdução, o enredo. Eu não lembro, eu cheguei a ver isso quando eu estudei, mas o meio do texto, aí tem uma reviravolta, e depois tem a conclusão, né? Não, acho que nesses textos existem uma certa ruptura com a forma e a criação de uma outra forma, né? Enfim, mas o que que vocês pensaram, sim? Como que é para vocês ler esse tipo de texto? Porque eu sinto que é difícil também ao mesmo tempo, porque quando a gente aprende e tem uma educação que segue essa lógica, né? Essa educação escolar que segue a lógica desse tipo de texto, quando a gente vai se deparando com um texto distinto disso, é uma experiência diferente, assim, um tanto quanto desorganizadora também, né? Enfim, para quem está mais acostumado com as formas, tanto que eu acho que não é uma coisa simples, né? Deixa a gente meio afetado, assim. Mas acho que esse projeto, causa, pode falar, cara. acho que nos causa uma estranheza, mas aí eu fico pensando o quanto somos treinados, né, Uhum, desde criança a seguir um determinado padrão, né, uhum, linguístico mesmo, né? uhum, Eu acho que cada vez mais a gente tem se deparado com outras possibilidades de escrita, né? Tá aí as escrevivências como uma prova disso, né? Eu gosto uhum, muito dos livros da Bell Hooks porque ela se coloca no, nos textos não em primeira pessoa, mas ela não escreve em terceira pessoa quando ela fala do feminismo, né? Não sei se vocês já leram ela,
mas ela se coloca nesse coletivo, né? Então ela fala, não sei se agora eu vou conseguir recuperar na memória o estilo de como ela escreve, mas ela, ao invés dela dizer elas, ela diz nós dentro do texto, né? E eu acho isso fantástico, assim. Eu lembro que quando eu li a primeira vez, eu fiquei, como Uhum, assim? É uhum. nós mesmo, né? Assim, e recuperando uma passagem que eu achei muito bonita da biografia da Clarice aqui, tem uma parte que fala dos filhos da Clarice dizendo sobre as obras dela, né? E aí o Pedro, filho de 16 anos, diz assim, ó: Mãe, não entendo nada do que você escreve, mas é tão bonito como a Bíblia. Achei lindo isso, assim, né? E aí tem uma parte aqui que eu também grifei, que ela fala, ela conta de um momento que ela estava na sala de aula. E aí ela fala assim, ó: quando eu era aluna, o professor perguntou à classe: para onde vai tudo que a gente aprendeu e esqueceu? Houve um grande silêncio na classe, leve angústia da ausência de resposta, tudo suspenso no ar. Então eu disse: incorpora-se a nossa personalidade. Houve um alívio geral. O professor também se descontraiu. Tem como, né? Clarice, nossa, ela é poesia sem saber que era poesia já, né? Assim, tão linda. É, tem uma parte que ela fala assim, ó: o mundo terminará com um bang ou um soluço, segundo minha experiência, com um silêncio. Nossa, bonito isso, né? É lindo. É, Eu vi que foi aniversário da Helene Sixu, acho que dia 5. Apareceu uma essa publicação semana. para mim da Flávia, que é a tradutora, e ela é muito colocada, assim, né? O que eu vi que existe de análise, de publicações sobre a Helene Sixu, que a gente está falando de Clarice, mas também de Clarice a partir da Helene Sixu, né? Que é uma coisa, eu lembrei de você, Camila, até estava esperando hoje para retomar, porque você falou disso no encontro passado. Que essa rosa que ela menciona poderia estar em associação com o feminino. E uma das coisas que eu vi sobre a Helene nessa publicação falava sobre a escrita dela operar como um lugar de dar voz às mulheres, né? E aí, para mim, fez muito sentido. Na hora, eu lembrei da sua consideração, né? Parece que ela segue muito essa linha, assim, né? Que nos estudos que as pessoas fazem dela vão trazendo esse tipo de associação, né? De que ela abre espaço para uma escrita feminina. E aí, como consequência, efeito disso, das mulheres, né? Parece que isso fica muito forte no livro do Grito, é o Grito, o riso da Medusa, né? Uhum, Esse ainda não li, mas está na minha lista. sim. Que vai se inaugurando aí uma escrita feminina, quebrando uma
perspectiva de uma escrita universal no masculino como a única possível e como. Porque aí eu vou associando essa escrita no masculino, como universal, como a escrita acadêmica, sabe? Aquela que a gente aprende. Uhum. Toda aquela que é muito clara, né? Sem espaço de mal entendido, de contradição, né? É. É, Sem ela tá me espaço. fazendo. Pode falar? Eu só complementar, sem espaço parece que para a gente se colocar, né? Porque parece que o autor, o pesquisador, enfim, não pode se colocar ali, né? Ele precisa atender aquela lógica de ser neutro, neutro, Uhum. né? E parece que a escrita feminina faz o contrário disso, né? Ela Sim. se coloca, né? Ela precisa se colocar e, enfim. Sim. É, eu acho isso lindo demais. E tem ela aqui na página 49. Olha como ela descreve o que é uma obra. Eu não conseguiria uma descrição melhor. Eu achei isso lindo demais. Assim, eu não consigo achar isso em nenhum outro autor que descreveu de melhor. Melhor do que ela, né? Como todas as grandes obras, esta é um aprendizado, um espanto humilde e incessante, e ao mesmo tempo uma lição para o leitor. Reeducação da alma. O trabalho nos coloca de volta na escola do mundo. A obra em si, a escola e a aluna. Porque quem escreve não sabe. Isso não impede que a escrita, sem saber, opere a verdade. Como às vezes lançamos luz, tateando no escuro e encontrando o corpo inesperado. Nossa, eu achei esse trecho perfeito. Para mim é muito isso. A questão das grandes obras, dos os livros que mais marcam, para mim são aqueles que produzem um aprendizado, como aprendizado no sentido da transmissão de alguma coisa, espanto, humilde e incessante, incessante porque continua. Quando eu fico pensando nos livros que mais me marcaram, são livros que continuam existindo até hoje, para mim, né? Grande Sertão Veredas é um deles, que eu retomo muito, que ele continua muito vivo, e alguns outros, mas ele foi o que me veio à cabeça. E aí coloca uma lição para o leitor, reeducação da alma, que também eu acho que conversa com essa coisa assim que não é puramente acadêmica, né? Porque reeducação da alma, né? Tá falando de um outro tipo de educação, se é que se pode dizer assim. E quando ela fala isso aqui, aí aqui eu já aproximaria da psicanálise, claro. Porque quem escreve não sabe. Isso não impede que a escrita, sem saber, opere a verdade. Como às vezes lançamos luz, tateando no escuro e encontrando o corpo inesperado. Nesse ponto aqui eu faço uma aproximação, porque eu acho que quem se põe a falar também faz algo disso assim, né? De se pôr a falar sem saber. E sem saber operar a verdade. Lançamos luz, tateando no escuro e encontrando o corpo inesperado. É, isso aqui eu achei que faz algum tipo de aproximação. Eu fiquei pensando no texto que você mandou no grupo da manhã do, do Alfredo, porque eu li ele. Nossa, parece que tem. Eu tô até com ele aberto aqui, procurando alguns trechos que eu grifei, assim.
Não sei dizer onde exatamente, mas me vem ele Uhum, quando você leu esse trecho, né? uhum, uhum, É, porque aí ele vai fazendo essa. Ele vai falando, né? Da, da sublimação, enfim, da uhum, arte, né? Onde está aí a psicanálise com essa com a arte, enfim. E aí ele fala da. Achei tão curioso que ele fala da escultura, né? Mas então eu uhum, não posso dizer que escultura é uma forma de sublimação, que ela uhum, é material, né? Enfim, uhum. fiquei pensando nisso. Eu acho que ele menciona alguma coisa do saber não sabido. Aí eu acho que lembra muito É, esse trecho. Eu acho que ele fala alguma mais coisa pro assim. final, aqui. O inconsciente como saber não sabido, né? Ele não é associação livre, é o saber não sabido próprio do sujeito da ciência, né? Nessa parte, assim. E aí ele fala da. Achei curioso a gente ler essas partes, né, do livro da Sixu agora. Eu estava relendo, tô relendo o Além do Princípio de Prazer, né? E aí Uhum, falando de pulsão de vida, pulsão de morte, enfim. E aí o livro traz, né, hoje essa questão da morte também, né, da vida, da morte, enfim. Tantas aproximações, né, que dá para serem feitas. Fica incessante, né? Eu acho assim que é os melhores livros mesmo, esses que continuam, que se prolongam, que dá espaço para a gente fazer as nossas contribuições ao texto, aquilo que cada um recolhe, o que cada um pensa a partir dele, o texto que lembra, a música que lembra. É, eu acho que são os textos mais ricos que tem, né? Com Mas a gente certeza. já tá na página 58, não é isso? Porque aconteceu a mesma coisa, eu fiquei passeando e Eu não também lembro onde saí do parar. meu. Também saí do meu. Deixa eu voltar aqui. Tinha uma pausa, né? Tinha, eu circulei aqui. Aqui a gente parou no Imaginemos para cada um de nós, na página 58, depois da pausa. Então, vou deixar anotado, vou escrever no grupo e aí a gente retoma na próxima semana. Ok. Isto, até semana que vem. Até. Até lá, Boa pessoal. noite, boa semana. Tchau. Tchau, tchau.